meu nome é Larissa, estudante de farmácia, e hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre HIV, AIDS e sífilis. E neste trabalho eu vou explicar o que é cada uma delas, o seu mecanismo de transmissão, diagnóstico e tratamento, os principais sintomas, características clínicas e prevenção. Então, o HIV, ele significa um vírus da imunodeficiência humana, que acaba atacando as células de defesa do corpo, como os linfócitos T, que enfraquece o sistema imunológico. Mas é importante a gente lembrar que o HIV não é a mesma coisa de ter AIDS, porque muitas pessoas convivem com HIV sem que elas desenvolvam a AIDS, basta que elas façam o tratamento corretamente. Então, já que falamos em AIDS, vamos conhecer o que ela é. A AIDS é uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela acontece quando o estágio avançado da infecção do HIV enfraquece a imunidade e a pessoa ela começa a ter doenças oportunistas, como pneumonia, tuberculose, candidíase recorrente e também certos tipos de câncer. Então, o que eu quero ressaltar aqui no HIV e na AIDS é que o HIV ele é um vírus e a AIDS é a doença que ele pode causar se não houver um tratamento. Agora vamos falar sobre a sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, causada pela bactéria Treponema. A transmissão dela ocorre por contato de relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue contaminado, que hoje em dia é muito raro, e também da mãe para o bebê na gestação, que é a sífilis congênita. A sífilis ela tem as suas fases principais, que é a primária, secundária, latente e terciária. A primária, ela causa uma ferida única e indolor no local de entrada da bactéria. A secundária, ela causa manchas pelo corpo e febre e mal-estar. E a latente, ela é sem sintomas e a terciária, ela pode causar lesões graves em órgãos importantes, como coração, cérebro e ossos, se não tratada. Então, resumindo, o HIV, ele é um vírus. A AIDS é o estágio avançado da infecção pelo HIV. E a sífilis ela é uma doença bacteriana diferente do HIV, mas também transmitida por sexo desprotegido. Então agora vamos para o mecanismo de transmissão. O HIV e AIDS são relações sexuais desprotegidas, como oral, vaginal e anal, compartilhamento de agulhas, seringas e objetos cortantes, transmissão da mãe para o bebê, gestação, parto e amamentação, transfusão de sangue contaminado, que hoje em dia é muito raro por conta da triagem, e sífilis relações sexuais sem preservativo, contato direto com lesões infecciosas e transmissão vertical da mãe para o bebê durante a gestação, que é a sífilis congênita, como eu já havia dito antes. Agora vamos para características clínicas de cada uma delas, do HIV, AIDS e sífilis. O HIV AIDS, o vírus, ataca o sistema imunológico, destruindo células de defesa como os linfócitos CD4. Sem tratamento, ele pode evoluir para AIDS, que é um estágio mais avançado da infecção. E a sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema, que assim evolui em fases clínicas de primária, secundária, latente e terciária. Agora vamos para os principais sintomas. Os principais sintomas da HIV e AIDS, elas começam inicialmente com a febre, mal-estar, manchas na pele e gânglios inchados. E a fase avançada, AIDS, é a perda de peso, infecções oportunistas e também fadiga intensa. E a sífilis, ela existe várias fases dela, que é a primária, a secundária, a latente e a terciária. A primária, ela causa uma ferida única e indolor. E a secundária, ela faz manchas pelo corpo, febre e queda de cabelo. Latente é a ausência de sintomas, por mais que o vírus ainda continua no corpo. E a terciária, ela pode afetar o coração, cérebro, nervos e ossos. Diagnóstico e tratamento no SUS. O diagnóstico é feito através de testes rápidos disponíveis em unidades básicas de saúde, que dá o resultado em 30 minutos. E o tratamento gratuito que o SUS oferece é terapia para HIV e AIDS, a terapia antirretroviral, que é a TARV, que significa que é o uso contínuo. E a sífilis é a penicilina benzatina, que é uma injeção aplicada na unidade básica de saúde. E a prevenção dessas doenças é o uso correto e regular de preservativos masculinos e femininos. E também a realização periodicamente de testes rápidos. E também é muito importante lembrar que não compartilhar seringas ou também objetos cortantes e gestantes devem realizar o pré-natal completo e fazer testes para HIV e sífilis. E a disponibilidade de profilaxilia pré-exposição e profilaxilia pós-exposição para a prevenção do HIV no SUS.
Então é muito importante que todos procurem uma unidade de saúde mais próxima, façam a testagem, a prevenção e o tratamento, porque são gratuitos no SUS. Até porque a saúde é direito de todos. Muito obrigada, esse foi o meu trabalho, até a próxima!